Emoção e reflexão. Ouvir pessoas e aprender com elas nos torna seres humanos melhores. O respeito às diferenças é o legado que cultivamos. Aqui nós contamos histórias. Se inscreva se ainda não for inscrito. Comente e compartilhe nosso conteúdo. Ele é todo seu. Seja bem-vindo à segunda temporada de Um Dedo de Prosa Horácio. Emoção à flor da pele. William. Opa, desculpa, eu estava tomando uma água. Professor William, né? Professor William. Nossa, professor. Tudo bem com você? Agora um professor aposentado, né? Ah, professor aposentado agora, né? Mas tudo bem. Mas já está procurando novos horizontes. Horizontes, né? A gente sempre procura, né? Bacana. Na realidade, eu penso assim, que a vida, nós nunca podemos ficar parados. Isso, é verdade. Ficar parado, na realidade, é uma situação meio complicada para o ser humano. Principalmente para mim. Eu venho de uma linhagem que a gente acaba não ficando muito tempo parado, não. Você, da Dona Margaridinha, nasceu onde? A Margaridinha, sim, minha mãe, Dona Margaridinha. Uma das campeãs de audiência aqui do meu canal. Exatamente, ela já foi aí entrevistada por você. Sim. Nós nascemos em Moiguaçu, Minas Gerais. Minas Gerais. Eu vim para cá com 6 anos de idade. 6 anos? 6 anos. E então nós viemos para cá. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho, Meu pai tinha umas idas e vindas, né? Então, de vez em quando ele resolvia, olha, vou tentar novamente lá em Minas. Aí pegava o dinheirinho que tinha ganhado aqui, ia para lá, fazia mais uma roça. Mais uma roça? Mais uma rocinha. E não dava certo de novo, voltava, trabalhava mais um pouco e assim ia. Né? Até que chegou um dia que ele cansou desse negócio e acabou ficando aqui definitivamente. Você tem alguma recordação de lá? Tenho, das terras? Há 6 anos? Tenho, 6 anos. Eu até comento com a minha mãe que eu acho até incrível. Eu lembro de coisas, mais ou menos, quando eu tinha a mãe faz os cálculos, fala, nossa, não é possível, você tinha uns 3 anos. 3 anos? Eu lembro de coisas. Você lembra de coisas dos 3 anos? Mais ou menos 3 anos eu lembro. Caramba, eu para lembrar dos 13 já é difícil. Não, a gente. Mas eu acredito que tem algumas coisas na vida da gente que a gente lembra, fica muito marcante e a gente lembra o resto da vida. Né? Ah, é? Eu vejo muita coisa assim. E eu apliquei, e pensando nesse tipo de coisa, na educação dos meus filhos, eu apliquei muito isto. Olha, eu sei que amanhã ou depois vocês vão lembrar muito disso, né? Então tem determinadas coisas que, olha, uma ida ao campo de futebol, ver o Palmeiras, por exemplo, quando eles eram pequenininhos, até hoje, quando a gente faz encontros, né? E a gente se encontra aqui em casa, eles lembram, olha pai, olha aquela vez que nós fomos lá em tal lugar, olha aquela viagem que nós fizemos lá quando fizemos uma pescaria, quer dizer, e eles eram muito pequenos, então essa memória fica pro resto da vida. Mas você tem memórias de lá? Tem, grandes memórias. Lembra uma aí para nós? Olha, lembro, por exemplo, que eu tinha uma carrocinha e carregava a Wayne, a minha irmã, e carregava ela, e ia lá, nós morávamos perto da Rio Bahia, né? Bahia. A BR-116. Famosa, BR-116. Né? Essa que corta aí o país. Essa é famosa demais. Famosíssima. E lembro que eu carregava a Wayne, puxava a Wayne para baixo e para cima, isso era pequenininho, super pequeno. Então, a gente lembra de muita coisa. E aqui, aí você veio 6 anos, você chegou aqui em Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra. Primeiro nós chegamos na Vila São João, né? Aí morávamos ali nasquelas casinhas aqui do Jonas, do pai Jonas, né? Morávamos ali, do Xavier. Aí depois a mãe resolveu juntar um dinheirinho, né, meio escondidas, né, ela vai juntando dinheirinho daqui e dali, daí a pouco, meu pai não era muito poupador, aí minha mãe poupou um pouquinho e depois comprou o terreno aqui. Sua mãe é uma desbravadora, né? Desbravadora, tem aí uns episódios de vida que deve também nos alegra, né? Bacana. Mas que também deve te dar muito orgulho, né? Orgulho demais. Uma batalhadora. Você imagina uma pessoa que ela foi pai e mãe, né?
Ela foi pai e mãe, praticamente, porque o nosso pai, ele acabou abandonando o lar, né, e indo para outras instâncias. Sim. E aí, quem ficou cuidando dessa situação toda foi a nossa mãe, né? Sim. Então, nossa mãe se virava aí, ela costurava à noite, Uhum. de manhã saía com a sacolinha vendendo a roupa, entendeu? E eu saía, eu ficava Ela era cuidando bem- aí das crianças em casa, cuidava das crianças até ela voltar. Voltava, aí ia Então, cuidar da vida. quem cuidava dos filhos era você. Praticamente cuidei muito, né? Cuidei muito, mas também aprontava muito, porque era criança, né? Criança sabe como que é, né? Acaba até brincando, né? Sim. Achando que aquilo tudo é brincadeira. Entendi. Mas, no fundo, ela sempre foi uma guerreira, né? Uhum. Até hoje. E a formação? A minha formação. Sim. Então, eu sou um administrador de empresas, comecei administrador de empresas, trabalhei em empresas. Mas começou os estudos aqui na Vila Lopes? Sim, na Vila Lopes, no Giuseppe. No Giuseppe Pissoni, né? Antes, ali onde que é a creche, A creche, tinha duas verdade. classes ali. Eu Duas estudei classes. naquelas classes. Nossa, você é bem. Vamos falar, você é bem antigo, Bem como antigo. jovem. Não, vou te falar melhor ainda. Eu estudei também, ali na entrada, perto do japonês, ainda tinha também uma outra escolinha ali. Eu Sim. estudei um ano ali, parece, um ano ou meses antes Sim. de vir para baixo. Depois vim ali para baixo, ali perto ali na creche, Sim. né? Depois inauguraram o Giuseppe, né? Exato. Aí sim, aí fiquei aí acho que até a 8ª série. Oitava série. Depois já não tinha mais, acho que não tinha Sim. segundo grau aqui. Você é daquela época que tinha o ciclo básico. Tinha o ciclo básico que ia até a 8ª, depois tinha o colégio. Isso, Essa aí o coisa colégio. toda. O colégio aí foi pro Felício. Em seguida, trabalho, vamos trabalhar, né? Então, a partir dos 14 anos, eu comecei a trabalhar registrado. Trabalhei no Grupo Eluma, ali Nossa. no Grupo Eluma, ali em Capoava. Começou a trabalhar registrado, registro em carteira. Eu era aprendiz, com carteira carteira. assinada, Uhum. exatamente. Aprendiz de arquivista, entrei. De arquivista. Exatamente. E aí fiquei lá, eu acredito que fiquei uns 8 anos ali, mais ou menos. 8 anos? 8 anos trabalhando. Nossa, cara. Uma boa carreira ali. Nossa. E em seguida saí de lá, aí fui tentar trabalhar. Fiz muita coisa. Sim. Já tive bar, já tive Não acredito. Você teve bar? boteco, bar e mercearia. Mas não combina muito com o teu perfil, né? O pessoal comenta, mas já fui feirante. Já foi feirante. Feirante também, com barraca de. Não consigo imaginar. Feirante. A sua mãe eu consigo imaginar. A Porque mãe- a sua mãe é mais Em ativa. conjunto com a mãe. Nossa. Em conjunto com a mãe. Nós tínhamos uma banca de frutas, né? De frutas. Também acabamos não continuando a situação. Sim. Né? Fora isto, nós tivemos situações de que eu acabei até vendendo coisas na rua, sabe? Esse pessoal do alto-falante com a Kombi, Uma Kombi. saindo, falando, olha aqui, olha, tô vendendo Que fruta, tô barato. vendendo sardinha, vendendo tudo. Uhum. Então, também já fiz isso. E nesse tempo que eu saí da empresa, eu comecei a fazer isso. Depois voltei novamente ao mercado de trabalho, registrado normalmente. Aí comecei na construção civil. Construção civil. Trabalhou também na construção civil. Construção civil. Na construção civil, eu trabalhava em empresas que faziam pavimentação. Ah, tá. Pavimentação. Essa pavimentação de Mauá, por exemplo, toda ela eu participei efetivamente. Aqueles Rapaz. bairros eram tudo terra. Sim. A maioria dos bairros de Mauá, Uhum. eu participei disso e fiquei muitos anos trabalhando E nisso. como chegou aí a questão do professor? Então, Vamos ver se- administrador de empresas, o que aconteceu? A empresa começou a me cutucar. Você tem que voltar a estudar. Vamos Sim. estudar. Tá bom. Nós pagamos a faculdade para você 50%. Opa, beleza, vamos lá, trabalhar. Olha que bacana. Vamos Fala o trabalhar nome da assim. empresa aí, que esses exemplos têm que ser seguidos. Né? Infelizmente é uma empresa que até faliu já, né? É a Vega Sopave. Vega Sopave, assim. Ela fazia coleta de lixos na cidade de São Paulo inteira. Entendi. Né? E ela tinha um grupo que chamava Embral, que é o grupo de engenharia. Uhum. Muito bem.
pagou-se a faculdade para mim de administração de empresas, né? Sim. E aí, como a empresa faliu, fizeram até algumas propostas para mim sair fora do estado, mas para mim não era vantajoso, já estava com criança pequena, Já era casado. já era casado, então o negócio não deu. Casou ali por volta de quando ali? Olha, nós fomos com 23 anos eu casei. Caramba! 23 anos. Eu casei aos 23 também. Também? Somos pares ali. exatamente. É mais ou menos nessa época. É, então. sim. Aí o que aconteceu, Noel? Nós resolvemos, olha, não vai dar para ficar mais nessa empresa, porque a empresa praticamente falida, vendeu para outro grupo, quer levar para outro estado, não sei o quê. Não vai dar. Vamos sair dessa empresa. Mas sair da empresa, lógico, né? Tinha lá um assalariado, casa, né? Tinha um tempo de casa, deu para aguentar uns tempos, mas eu tinha que me virar. Sim. Como eu tinha o curso superior, ele tinha uma carga horária muito de matemática, era o que dava para me virar, dar aula. Vou dar aula. Comecei a dar aula aí no Giuseppe, voltei às origens. E tinha uma diretora muito legal aí, né? Que era muito conhecida. Aí, Maria Luísa. Aí ela, William, vem para cá. Vem para cá. De vez em quando ela me ligava. William, vem para cá, tem uma aulinha aqui. Mas eu, puxa vida, estou cansado aqui, alguma coisa assim. Não, se arruma aí logo que eu estou segurando aqui. Segurou a turminha, fui lá e dava a aula. Nisso, fui fazendo uma pontuação, acabei virando professor. Mas acontece que o professor nessa época, eu era um professor que não era especializado, né? Porque eu era um administrador de empresas. Eu precisava me aprimorar. Senão eu ia ficar para trás com relação à pontuação dos outros. Os outros pegavam a aula antes que eu. Então eu tive que voltar para a faculdade. Aí voltei e fiz matemática, que é uma complementação pedagógica. Um magistério com especificação em matemática? Não, era uma complementação pedagógica que você acabava pegando o diploma de professor. De matemática. Muito bem. Resolvi a minha vida na situação, prestei um concurso, posteriormente passei, e pronto, e vamos virar professor. Ganhando menos, muito menos do que se ganhava nas empresas, lógico. Mas o ser humano acaba se adaptando a tudo, né? A gente se adapta bem. E acabei me adaptando e vamos lá, né? E esse setor, professor, chegou uma hora que estava tantos anos na sala de aula, que aí começou a aparecer algumas ofertas. Olha, você não quer virar um coordenador pedagógico? Mas tá bom, vamos tentar. Fiz uns cursinhos, de repente tinha que fazer um outro curso de pedagogia, aí sim veio a pedagogia. Você pegou todo esse movimento do Estado, as mudanças. Todas as mudanças. Toda a mudança de currículo do Estado, a mudança de frequência, tudo isso aí. Muita gente começou lá com o Mário Covas e tal. O meu caso era Mário Covas, na época. Eu peguei muito Mário Covas. Com reestruturação e tal. O que você acha disso aí? Como é que você tem uma análise um pouquinho mais aprimorada do que você viveu, né? Rapaz, eu vejo assim, né? Infelizmente, a educação ela é muito ligada à política. E a ideologia, infelizmente, ela corre frouxo, né? Então, se você depende muito do governador, depende muito do presidente da República que está e assim por diante. As tendências vêm ditadas, infelizmente, na educação, tudo é de cima para baixo. As resoluções são tomadas lá em cima. Nós apenas cumprimos aqui embaixo. Né? Não tem como você brigar muito também, não. Olha, você tem que aceitar. Olha, você, meu amigo, é aquilo. Olha, você é um professor, está aqui para dar aula. Olha, o currículo está aqui. Você aceita ou não aceita? Você tem que aplicar esse conteúdo. É isso aí que vem. Tá? Ele é muito ruim, esse currículo, essa grade curricular aí é muito ruim. Eu não vejo. Eu vejo assim. Eu vejo que você consegue trabalhar, mesmo com qualquer situação, você consegue trabalhar bem na situação. Né? Se de repente você tem uma criatividade, você consegue trabalhar mesmo com diretrizes ruins. Né? Então, eu acabei fazendo muitos trabalhos bonitos, alguns projetos bonitos. Né? Conheço você dos seus trabalhos, né? Até da vizinhança, mas
depois a gente vai crescendo, a gente visitei vários trabalhos que você fez na Escolinha da Pedreira, que me esqueço o nome dela lá. Shizuko, muitas coisas que você foi implementando que eu não sei se não iam de encontro à grade curricular. Para mim sempre foi de encontro. Sempre foi. Eu acho um pouco de... Como é que eu vou colocar aqui para não parecer agressivo? Como é que fala? Eu acho que a qualificação do professor ele é abaixo do que se espera dele. Infelizmente. Você não acha isso? Sempre achei. Mas você tem como, né? Você tem como arrumar uma forma de buscar formação. Ainda mais hoje, né? Sim. Hoje você abre a internet aí, meu amigo, você aprende qualquer coisa, né? Sim. A partir de 2010, com a revolução da informática. As redes sociais. Agora com a inteligência artificial, meu amigo, você pinta e borda, né? Se você quiser ser um bom professor, não precisa muito, não. Não precisa muita formação, mas se você buscar o conhecimento nas fontes certas, né? Evidentemente não é em qualquer lugar também, né? Você tem que provar, né? Fazer provas daquilo que você está vendo, né? Não é qualquer coisa. Mas se você quiser buscar conhecimento, você aprende muito, aprende demais. Então é aquilo. Eu sempre apostei nisso, mesmo na época que não tinha computador e que eu tinha que fazer a pesquisa na unha, nos livros mesmo. Eu procurava inovação. Eu fazia cada projeto bonito, nós conseguimos fazer uns projetos, eu fiz uns projetos que a molecada olhava e falava, professor, mas matemática é tão bom assim, menininhos de quinta série, que se voltavam, isso, eu gosto de matemática. Matemática é ruim demais. Matemática é ruim demais, mas em compensação, através dos projetos eles gostavam. Quando chegava lá na matéria nua e crua, eles diziam, professor, mas não dá para voltar no projeto de novo? Mas primeiro vamos aprender isso aqui, porque isso aqui é primordial que vocês aprendam. Então, existem umas formas mais tranquilas de ensinar, né? Por aí. Sim. Naquela época lá atrás, eu me lembro que eu até ganhei um concurso de redação, mas tinha muito mais esses incentivos, né? Que era o aluno ganhar um concurso, né? Que era o aluno participar da guarda, não é? Tinha que ter uma formação melhor para participar da guardinha, tinha um vestibulinho lá que você fazia. Você acha que essas coisas ficaram para trás? Você como professor, como analista você acha que ficou para trás? Não tem mais esse tipo de incentivo? Ou será que não pega mais? Hoje a perspectiva do aluno já é outra? Como é que é na sua cabeça? Eu acredito muito no incentivo. O incentivo é tudo, é muita coisa, ajuda muito. Esses dias mesmo eu estava vendo um projeto bonito aí. Não sou muito a favor, por exemplo, do atual governador, né, que a gente tem algumas reservas, né, mas eu vi uma coisa bonita que eles estão tentando fazer agora, e vamos até aplicar, parece, no Estado. Você imagina que terá um aluno que se destaca muito, ele será um aluno monitor, por exemplo. Ele vai ganhar lá um dinheirinho para ser um aluno monitor, ele vai rodar, vai ensinar o amiguinho dele com as palavras dele, que é muito legal, né? Que é uma coisa eu chegar e com as minhas palavras tentar ensinar alguma coisa. Outra coisa é outra pessoa, com a mesma linguagem daquela criança, ensiná-lo. É diferente. Né? E gostei muito. Quer dizer, se resgatar essas situações, a coisa muda, né? Fica melhor, né? Fica melhor. O incentivo realmente é muito legal. Eu lembro que todas as vezes que eu ganhei algum prêmio, alguma premiação, tipo essa da redação que você viu, eu fiquei muito, emocionado, né? A gente fica, né? A gente fica, puxa vida, é um destaque, né? É um destaque, olha. Fui destacado. Ajuda você a se aprimorar, né? Exatamente. Dá um pouco mais de ânimo, né? Sim, com certeza. E vejo a educação também, viu? Eu vejo a educação de uma forma boa. Eu vejo a educação do país ainda, apesar de tudo, apesar dessas defasagens, apesar da defasagem do conhecimento do professor e tudo mais, né? Mas, até mesmo... conhecimento, né? O conhecimento vem muito devagar, né, para a gente. Mas eu ainda vejo com bons olhos. Você imagina o seguinte: eu tenho 2 filhos que foram a vida inteira alunos
de escola pública. Sim. E vejo hoje, os dois estão bem colocados no mercado de trabalho, estão muito bem. Uhum. E por quê? Porque eles tiveram a escola pública. Então, Sim. eu dou valor na escola pública. Eu fui lá, fui profissional da escola pública, hoje aposentado, mas fui profissional dela, apostei nela tanto que não peguei os meus filhos e taquei em escola particular. Entendi. Não, eles foram sempre na escola pública. E aí fizeram faculdade, estão colocados bem nas empresas, ótimas empresas, né? Então, eu olho e falo, e não vejo só os meus filhos, Sim. eu vejo alunos, ex-alunos, por exemplo, que eu olho, professor, olha só, você lembra de mim, você olha aquela carinha e se, puxa vida, né? Tem uma mudaram coisa... muito, né? É. Aí você olha bem colocado, olha, está lá numa tal empresa, está fazendo tal coisa. Quer dizer, a educação pública nesse país ainda tem jeito. Uma coisa que eu sou diretor de empresa também, a gente vê muito nesse sentido, o que falha um pouco no país, essa noção de carreira, né? A gente acaba perdendo a noção aí de o que é carreira. E depois o Lula veio, numa época atrás, aí trouxe o negócio da faculdade, e todo mundo correu para a faculdade, era uma correria para ir para a faculdade, abriram-se muitas faculdades e aquela coisa toda. A gente imaginou que chegaríamos a 2020, né, no século novo, aí, no século XXI, com um pessoal novo tomando conta das coisas, mas aí a gente não teve exatamente o contrário, né? Eu tenho um vídeo agora que está barbarizando na rede, que é de um rapaz dizendo que a gravidade não existe. E ele usa cada artifício, cada coisa. Aí o apresentador fala para ele assim, você fez o primeiro grau? E aí a gente fica olhando para os absurdos, né? Essa coisa da carreira na educação também é outra coisa que é meio... O professor é meio que jogado lá, né? Não tem uma coisa que vá crescendo, que diga para ele o que é que ele é, como é que ele está indo, que ele vai crescer. Como é que você vê essa coisa? Ou é uma visão minha de fora? Eu vejo a carreira pública desse jeito. Você imagina, te falei, né? A gente estava comentando que chegou um momento que eu tive que fazer pedagogia para exercer uma nova função, que era coordenador pedagógico. E depois, posteriormente, virei um vice-diretor e tudo mais. Final de carreira agora, nos últimos anos, era o vice-diretor. Então, e nesses dois momentos, em nenhum momento, ou até mesmo quando eu entrei na sala de aula, ninguém falou, olha, meu amigo, você tem um curso aqui, você vai ficar tantas vezes fazendo esse curso, né? Tipo policial, por exemplo, que vai para academia, fica lá... Até, acho que é mais de ano, ele fica... Entra como soldado raso, passa para soldado, e depois ele tem uma formação toda. Tenente, etc e tal. Aqui na educação, eu não vejo isso. Sim. Eles se jogam e falam, olha, a partir de hoje você é um professor. Sim. A partir de hoje você é um coordenador pedagógico. A partir de amanhã você é um diretor de escola. Mas não te dá formação. Você tem que correr atrás da informação, corre atrás e aprende na raça, aprende errando, aí vai que vai. Então, esse eu vejo como um grande defeito do funcionalismo público. Tá? Infelizmente é isso. Entendi. Mesmo quando você passa, eu passei num concurso lá, federal, não sei das quantas, você chega lá, olha, a partir de amanhã você é tal pessoa, você é tal função aqui, acabou. Infelizmente é isso. Então, não tem muito, você tem que aprender, vai aprendendo, mas você está lá no cargo já Sim, mas exatamente. Esse é o problema. E como é que você projeta futuro? Por exemplo, a gente na empresa, a gente sabe como é que é. Hoje você está pensando no amanhã. No amanhã você está pensando no depois do amanhã, e assim vai. Você sempre está planejando, sempre está criando uma estratégia para o futuro. Ali você não vê isso, não é uma coisa que seja um planejamento, que tenha algo adiantado, que você já possa medir os pés ou os passos para dar outros passos no futuro. Profissionalmente, né? Você fala, ou carreira. Sempre profissionalmente, porque carreira é profissional. A carreira, você imagina que eles têm lá uma situação de promoção por tempo de serviço, né? Então, o funcionalismo público tem esse tipo de coisa.
Então, ou se não, de repente você passa numa prova, você ganha um pouquinho mais e tudo mais. Agora, vamos voltar ao profissional lá, você está trabalhando lá. Sim. Eu sou professor hoje, qual o meu futuro? Certo. Olha, Você está na sala de aula, você sempre vai ficar ali, qual é a expectativa? tem muita expectativa. Ou você sai da sala de aula e vai para uma parte mais administrativa, que no caso, o que eu fiz depois de anos, Sim. no caso, passei para coordenador pedagógico e depois para vice-direção, senão você fica na sala de aula. Na vice-direção, eu imagino que você já vinha de uma, como diretor administrativo, você já vinha do ADM antes, já tinha uma experiência nisso, né? Tinha, eu sempre tive, né? O que é diferente de ser professor, você não tinha experiência nenhuma, né? Não, já tinha pego antes de ir para a sala de aula, já tinha pego. No caso do administrador de empresas, quando eu trabalhava lá na empresa privada, era outro mundo, né? Sim. Eu administrava pessoas, homens, 100% homens lá, né? Uhum. Pessoas que eram... E outra coisa, né? O poder de mando era diferente, né? Sim. Olha, Noel, faça tal coisa. Ah, o Noel não quis fazer? Meu amigo, sinto muito. Troca. Olha, troca. Amanhã você vai, passa lá no departamento pessoal, acabou, né? Agora aqui no Estado, o que é? Não, você tem que pedir pelo amor de Deus para fazer. Sim. Por quê? E aí? Você não consegue mandar o cara embora. Sim. Né? Infelizmente, esse é o gargalo da coisa, assim, entendeu? Quando a gente fala em informação, você falou agora uma coisa que é interessantíssima, que antes era até assim. Eu me lembro que eu faço parte da GlobalNet e sou diretor, e antes era assim mesmo. Então você pegava e tinha o quê? Tinha muita saída e entrada, saía demais. Era muita gente passando por... Então a gente teve que mudar porque isso também não cria. A gente teve que Tem que ter criar, um vínculo, né? Sim. Tem que ter um vínculo. Você tem que criar um vínculo e é um processo educacional. Sim. Infelizmente aí você vai ensinando esse rapaz, esse empregado, esse colaborador, para que ele forme grupos, para que os grupos sejam mais organizados. E aí você consegue ter várias carreiras dentro da empresa. Nós criamos um organograma exatamente por isso, porque senão fica bagunçado, e um quer fazer o que o outro faz, o outro... Entendeu? Então, é por isso que a gente reclama muito sobre a educação. Coisa, né? Exatamente. Que funciona, você é matemático, então você sabe como é que funciona a matemática. Matemática não dá para sair de 1 para 1 milhão, não dá. Não é só acrescentar zeros, né? Então, essa questão, quando eu falei da formação e dos professores, é mais ou menos isso. É um regramento, né? Você tem um regramento de que, olha, eu estou começando aqui como ajudante ou auxiliar, mas eu posso ser um oficial, posso ser mais que oficial, posso ser um chefe. Esse regramento é que faz as carreiras, né? Você, infelizmente, na educação você não tem. Você vai ser professor, ou senão você acaba fazendo outra função dentro da educação, administrativamente, alguma coisa assim. Mas não tem essa pegada organizacional. De você evoluir muito lá dentro. Eu fiz uma pergunta uma vez num seminário para um grupo de professores, eu perguntei para eles o que é que a escola, o que é que ela forma? Afinal de contas, o que é que ela forma, então? Já que o professor não é pai, o professor não é mãe, o professor ensina o quê, para quem e tal. A gente sabe que, ludicamente falando, a escola é um centro de convivência. Você está lá não só para aprender matemática, mas português, para aprender convivência, para aprender limites. A escola é um centro de convivência que pega você num espaço de formação e que vai entregar para a sociedade um cidadão que vai poder exercer uma atividade profissional. Eu perguntei para ela nenhum lá sobre me responder o que é que se forma. O que é que a escola forma, professor? Olha, a escola, eu vejo a escola que ensina, ela tem o dever de ensinar a pessoa a aprender. Já está bom demais. Se eu conseguir fazer com que um aluno procure aprender de forma correta, tá bom demais. Você entendeu? Se você pega um aluno e de repente ele se mostra caminhos para ele, para que ele consiga
fazer pesquisa e evoluir ali, Uhum. tá excelente. Se eu conseguir fazer isso para um aluno, está de bom tamanho. Né? Bacana. Nossa, excelente. Eu estou ensinando, eu estou mostrando caminhos. Eu não sou o detentor de todo o saber, né? Mas eu posso mostrar caminhos para que ele possa evoluir. Se eu mostrar esses caminhos e ele aprender dessa forma, já está ótimo, porque ele vai, aí na vida ele vai aprendendo muita coisa, Sim. aí ele vai evoluir. Olha, puxa vida, esse caminho aqui, olha, através desse caminho que foi me ensinado, eu consigo chegar em patamares maiores. Sim. Né? Então, eu vejo muito disto, eu vejo que o professor, na realidade, ele é aquele que mostra a trilha. Uhum. Não é aquele que é o detentor do saber, que joga, que abre a cabecinha do aluno e coloca tudo lá dentro. Não, mas daquela forma você vai ensinando formas de aprender. Entendi. Mas já estaria muito bom. Se você tivesse essa capacidade de fazer com 100% dos alunos isto, acabou, não teria mais problema. Né? O básico seria da hora, né? Já teríamos. Você teria hoje gente formada que teria noção do básico. Nossa. Mas infelizmente a gente nota que não tem. Eles chegam à faculdade e a faculdade é totalmente diferente do ensino público, do ensino médio, porque a faculdade é um cabedal de carreiras, né? Exatamente. Eu sempre falo isso. Outro dia fui fazer uma palestra e estava dizendo isso aí. A faculdade não é nada mais do que um cabedal de carreiras. Você escolhe uma carreira e vai aprender sobre aquela carreira e os preâmbulos que ela tem. Mas é só carreira. A faculdade não está lá para ensinar o cara a ser cidadão, né? Não dá, né? Não dá. Ele tem que chegar lá já cidadão. Tem coisa básica, né? Teve uma vez que eu cheguei numa lojinha, muitos anos atrás, coisas anterior à informática, e eu cheguei na lojinha, a menina veio, oi professor, como vai, né? Era uma ex-aluna. E aí, meu professor de matemática me apresentou para o dono da loja. Entendi. O dono da loja olhou para mim e falou, professor, você devia ter ensinado esta menina a calcular na calculadora. Sim. Eu olhei e falei, puxa vida, né? Coisa tão simples, né? Sim. Eu podia ter perdido algumas horas da aula e aprendi e apresentado a calculadora, olha aqui, olha, é assim, assim. Porque lá na função dela, não dava tempo para pegar lápis e fazer a continha. Tinha que fazer na calculadora para ser rápido. Eu olhei e falei, puxa vida, né? Olha, então, você tem que olhar com outros olhares, você tem que ver o seguinte, olha, o que está precisando? O que essa pessoa está precisando lá na vida dela? Sim. Né? Então, o que adianta eu ensinar raiz quadrada se ela não vai aplicar aquele negócio lá na função dela? Aí, por isso que agora, hoje em dia, pensa-se naquela coisa que, olha, vou ensinar só aquilo, lá no colégio, Sim. só aquilo que for necessário, que ele acha que vai ser necessário. Olha, o meu ramo vai ser matemática, vou aprimorar mais em matemática, o meu ramo vai ser tal coisa. Talvez fosse dessa forma, aprimorando um pouco mais algumas coisas, mas não deixando de lado, evidentemente, outras básicas, né? Sim. Senão, daí a pouco você sai também sem uma formação básica. Mas você não acha que aí o erro foi do pai que fez esse comentário? O patrão que fez esse comentário, que é um comentário totalmente não pertinente. Não, cara. Porque... Mas me colocou para pensar. Você entendeu? Você veja bem, o papel não é esse. O papel é você dar para ela argumentos. A partir dos argumentos. Hoje nós temos a tecnologia. Sim. Você falou até da AI. Tomara que dê tempo a gente fala um pouco da AI aí. Essas impressões seriam legais. Mas sabe por quê? Me colocou para pensar, porque tem um fundamento básico da educação, que é a formação para o trabalho. Né? Evidentemente que lá, a partir do segundo grau, olha, já começa a se pensar na formação para o trabalho. Sim. Então, nesse momento, eu parei e falei, puxa vida, a minha formação para o trabalho, para essa pessoa,
não foi tão adequada, né? Sim. Eu deveria ter pensado de uma outra forma. Lógico que foi um comentário Não, mas é que é deslocado, óbvio, evidente. porque você não tem como fazer isso, e eu explico por quê. Você não tem porque existem inúmeras atividades que ela poderia fazer, não é? E Não de só- repente- não só aquilo. Lógico. E outra, aprender uma máquina, a E é máquina coisa muda a todo simples, né? momento. É. E outra coisa, A né? máquina muda a todo Quatro momento. operações que é o que um vendedor usa. Isso. 4 operações é a coisa mais fácil de aprender, né? Foi um pouquinho deslocado realmente, mas me não. colocou para pensar, né? bom. Tá bom. Tá Tá ótimo. bom, vou repensar, dei uma repensada e comecei a pensar talvez, vamos implementar um pouquinho mais. De uma né? forma O diferente. mundo de trabalho, vamos. Sim. Mas aí, logo em seguida, já começou a evolução da informática, né? Uhum. Então, daí a pouco, até no smartphone, você Sim. faz tudo, né? Acabou. Acabou o problema, não tem problema algum. Tem mais. E tem mais. Falando como diretor, eu diria assim: você forma algumas pessoas dentro da sua corporação, dentro da empresa, que outras empresas não vão precisar. Não é? Sim. Você vai formar lá, igual nós temos, um técnico instalador em TI. Não existe em outra empresa. Nós criamos essa designação para essa profissão. Por quê? Porque nós compramos uma ferramenta que era assim. Outros não têm a ferramenta e, portanto, ele não vai lá. Mas, entendeu o que eu estou falando? Cada setor vai ter um... Muito específico, né? Exatamente. Não dá para você Não dá. dar a carreira profissional para as pessoas. E as empresas também têm que aplicar nessa situação de formação, né? De formação do profissional lá. Lógico. Que foi o que poderia ser respondido para o proprietário e para o patrão. Mas eu digo mais, você parou esse ano, aposentou esse ano? Janeiro. Em janeiro desse ano. Janeiro passado. Então até outro dia você estava na sala de aula, estava lá na escola. Nós estávamos, o ano passado nós estávamos lá na Bahia, Porto Seguro. Aí, nesse dia, tinham me falado, olha, pode ser que vai sair, que o nosso caso sai no diário oficial. Oficial. Pode ser que saia no diário oficial que a sua aposentadoria. Às 5 da manhã já estava abrindo lá. Abrindo, puxa vida, você está aposentado. Que coisa boa, né? Bom. Que ansiedade. Como é que foi isso aí? Chegou Bom, rapaz, quando você pegou, soltou os fogos, deu... Só deu uma cutucada na Rosa, né? Já estou aposentado. Aí já fui curtir um pouquinho melhor já as férias, né? Bacana. Mas é aquilo, foi muito bom, foi uma carreira boa, né? Mas também não demorou muito, porque se no começo do ano você deixou de ser professor, agora nós estamos no ano novo, agora você já foi assim. uma outra carreira, já conseguiu uma outra carreira. Eu fui me programando, né? Antes mesmo de aposentar, já comecei a fazer um curso na SUSEP, que é exatamente para ser um corretor de seguros. Corretor de seguros. Nunca tinha visto na minha vida. Para mim, é novidade. Mas eu falei, vamos pegar essa empreitada aí, que é própria do professor mesmo. O professor gosta muito de desafios, né? E você gosta de falar com o público? Gosto, é bom. Não é ruim, não. Mas sou muito tímido, eu sou tímido. Sim. Sou tímido, fico vermelho fácil. Tá matando. Mas o que acontece? Essa carreira, para mim, é bom porque sai completamente daquilo que eu fiz boa parte da minha vida profissional, que foi ser professor. E, de certa forma, foi uma coisa exaustiva, né? Foi uma coisa que acabou e chegou a um ponto que você chega e fala, puxa vida, né? Está na hora de aposentar. Você percebe. Sim. Você vai trabalhando, chegam uns dias que você fala, puxa vida, estou indo meio aos trancos e barrancos aqui. Então, quando chegou a situação, foi ótimo, né? Foi bom. Então, tem muitos colegas que voltam para a sala de aula depois de aposentados. Tem muitos casos. Mas no meu caso, eu falei, não, vai dar não. Deixa eu te perguntar uma coisa que sempre estou perguntando para as pessoas, porque eu acho que é uma coisa muito importante, foi uma guinada, tanto do lado tecnológico como do lado social, que foi a Covid. A Covid está aí, passou há 2, 3 anos, não passou. A Organização Mundial da Saúde diz que ainda não acabou. Que ainda tem casos, etc. Ainda não acabou. Mas o pessoal já está mais imune, né? Eu acho que já controlamos bastante, estamos no controle, pelo menos é o que a gente pensa. Bom, mas como é que foi a Covid para você, todo o lockdown,
toda essa sensação, o negacionismo, a sensação de perda, essa coisa estranha? Eu vi de uma forma, uma ruptura, né? Uma ruptura muito grande, né? Você imagina, você está acostumado a sair, trabalhar, conviver com pessoas, e a partir do momento da Covid, você tinha medo de tudo, né? Tinha medo até de conversar com uma pessoa próxima. Puxa vida, olha, então a coisa ficou muito complicada. Nós ficamos muito isolados, né? Muito dentro de casa. Então teve uma boa parte da época, né? Nós na área da educação, nós ficamos isolados, né? A gente ficava trabalhando pelo computador. Sim. Computador. Então foi uma situação que nunca experimentada, né? Essa geração não conhecia essa situação, né? Então foi uma coisa complicada. Olha, eu sempre acreditei muito na vacina. A vacina, para mim, eu acho que apesar dela ter vindo de uma forma muito rápida, sem muitos testes, né? O pessoal fala, puxa vida, se demorava 10 anos para aprovar uma vacina, como que agora aprova em questão de menos de um ano, né? Tudo mais. Mas mesmo com tudo isto, puxa vida, quantas vidas foram salvas, né? Sim. Então eu vejo positivamente as vacinas. A gente tinha algumas coisas que já se apontavam, por exemplo, home office já se apontava desde 2010, já se falava muito em home office. Nos países mais desenvolvidos a gente já viu o home office acontecendo, mas aí aqui não, aqui ainda tinha que ser igual no lockdown. Eu era diretor da associação comercial e aí o pessoal dizia, não, eu tenho que atender o meu cliente, aqui que eu faço, é o olho do dono que engorda o gado. Aquelas coisas horrorosas, né? Na verdade não é. E você aí, consegue vender o produto para a sim, pessoa. Hoje em dia, eu, corretor de seguros hoje, eu consigo negociar. Agora mesmo que você chegou, eu estou negociando lá uma situação. Até falei, pô, tem que parar aqui que eu tenho que atender, Noel. Mas uma situação de uma moça lá do Paraná. Sim. Você entendeu? E conversando agora normalmente. Você aqui no Rio Grande da Serra. Aqui no Rio Grande da Serra, a moça lá no Paraná, e daí a gente negociando, não, que eu não quero esse, eu não quero essa seguradora, eu quero outra, não, tudo bem, pode deixar que eu resolvo aqui para você, espera um pouquinho, já baixo um PDF e já jogo para ela, olha, tá aqui, moça, isso aí, agora tá mais aceitável, eu vou dar uma lida nela à noite e amanhã eu te dou a resposta. Quer dizer, puxa vida, né? Tudo isto eu acabei fazendo lá na escola também, né? Sim. Hoje, coisas que eu fazia presencialmente, comecei a fazer através da informática, né? Sim. Então, a internet ajuda muito, né? Então, tecnologia. E hoje você vê o seguinte, eu estava vendo uma reportagem, foi essa semana, falando a respeito de que o deslocamento na cidade de São Paulo diminuiu muito, né? Sim. Agora diminuiu um pouco, né? Uma porcentagem pequena, mas diminuiu lá. Deslocamento através de ônibus, de metrô e tudo mais. E um dos motivos que eles acham que pode ser é o home office. Do home office, né? Porque a coisa veio de uma forma que muitas empresas adotaram e tem muita gente. Sim. Os meus filhos, por exemplo, trabalham 3 dias em casa e 2 eles vão para a empresa. Sim. E tem outra coisa, um outro fator aí que é preponderante, que é fundamental. A partir de 2000 nós tivemos um decréscimo na população, os jovens começaram a diminuir, em 2010 a gente já tinha a paridade e hoje os mais velhos são números maiores. Esse aspecto também, a gente vai envelhecendo, mas a gente vê que os outros estão envelhecendo também, né? Todo mundo. Você olha, como é que você vê essa coisa? Também. Você vê que o envelhecimento da população é notório, né? Notório. A gente vê, né? Mas, e pior, né? E pior que tem países aí que está chegando ao extremo, né? A Europa está terrível. Europa, Portugal, China já está preocupada, né? Sim. Então, é uma situação complicadíssima, porque até mesmo para efeitos de fins sociais, né, para efeito de pagamentos sociais, é complicadíssimo, porque você tem uma faixa menor de pessoas contribuindo e uma faixa maior de pessoas querendo receber. Sim. Isso é complexo. Pode chegar um ponto aí e fica insustentável. Nós pensávamos até que você, como ADM, você deve um pouquinho pensar nisso aí, porque a principal taxação é consumo.
Nós taxamos fortemente o país, taxa fortemente o consumo. Outros países grandes, tipo Canadá, etc. e tal, foram nesse mesmo patamar do Brasil. Ou seja, o consumo é sempre mais pautado, onde se cobra mais taxas, é onde tem mais. E aí você vai tirando, por exemplo, a aposentadoria, nós tivemos um decréscimo horroroso aí. O capital de trabalho que nós tínhamos antigamente trabalhando na nossa época, lá 20 anos, 30 anos atrás, era 1. Hoje baixou isso aí, eu acho que em 30%, 40%. E aí não vai pagar, obviamente, as aposentadorias que se prometeu. Aí você começa a fazer, o governo começa a colocar cada vez mais dinheiro nessa caixa sem fundo, que é o INSS, fica cada vez mais complicado, né? Sim. É muito difícil. Se no passado o governo tirou muito dinheiro dessa caixa também, agora virou a hora dele repor também um pouco, né? Com certeza. Mas a coisa é muito complexa, né? Sim. Depois da pandemia a gente foi vendo algumas coisas, até o negacionismo, etc e tal, essa coisa toda provocou muitas coisas. Nós tínhamos, principalmente nas indústrias, nós tínhamos a ISO, que trouxe mais para o social, o pensar humano, o olhar para o funcionário não como funcionário, mas como colaborador, o respeito às etnias, o respeito à sua cor, o respeito à pobreza, uma certa consciência de que a divisão de renda também não é justa, etc. e tal. Pós-pandemia e agora, 2024, a gente está vendo várias empresas sumirem com esse fator aí, né? Então, a Coca-Cola, por exemplo, já acabou, eles já não tem mais o Slims lá, eles já não, essas coisas, já parou de investir nesses projetos sociais, já não tem mais aquela cota para negros ou para brancos e etc e tal, e começa a haver um paradigma aí. Tem gente que está falando que até 2030 isso vai sumir definitivamente. Você como professor, que eu acho que deve ter surfado nessa onda aí pelos projetos que você fez, né? O que você pensa disso? Essa preocupação com lucro, exacerbada com lucro, que está voltando, né? Eu tenho preocupação quanto a isso. Eu me preocupo muito quando um presidente, por exemplo, dos Estados Unidos, vem nessa tendência. Nós estamos falando do Trump, que muitos dizem que é o anticristo. Ele vem nessa tendência, a pegada dele é isso mesmo. Você vê lá o que ele está fazendo. E já está recomendando às empresas privadas também. Olha, não façam mais isso, né? Essas cotas, lá não existe cotas, mas existem as preferências, né? Sim. Olha, se tem a preferência aí para o deficiente, o LGBT e tudo mais, ele está tirando tudo, né? Sim. Então, e recomendando às empresas. Lógico, a empresa filial dela aqui no país, evidentemente, se a matriz lá faz dessa forma, ela vai querer fazer aqui também dessa forma. Naturalmente, isso vai começar a se alastrar, né? E vejo com muita preocupação, porque você tem que pensar também que existem muitas minorias, né? As minorias devem ter o seu tratamento aí. A maioria né? Se nós temos uma renda que aqui no Brasil todo o produto interno bruto é dividido para 3, 4%, né? Tudo que o país produz é 3, 4% que tem essa renda, que ganha a maioria dessa renda, e só 12, 13% para a minoria. A gente nota que a divisão de renda é discrepante. Então, a taxação, por exemplo, das grandes fortunas, né, que não passa de jeito nenhum lá. Não, de maneira alguma. Não passa. Os caras não põem para votar e não vai querer mesmo, porque quem manda é quem tem dinheiro, né? Infelizmente é isso. Então, infelizmente, a população, quem paga impostos mesmo, você olha, né? Se a gente vê, você olha, quem paga impostos mesmo é o assalariado, é o cara que o cara que emite nota fiscal. Eu, por exemplo, como corretor de seguro, todo mês eu tenho que emitir uma nota fiscal. E, evidentemente, se eu não emitir a nota fiscal, eu não recebo da seguradora. Entendeu? Então, eu sou obrigado a pagar o imposto. Agora, será que outros empresários que não têm essa necessidade de fazer notas fiscais frequentemente, o cara burla, evidentemente que não vai pagar todos os impostos, né? Dá um jeito. Sim, aí já... Pode, não se sabe, né? Não se sabe se realmente acontece isso, mas teoricamente ele não é atrelado àquela
aquela situação que possa exigir seja uma coisa muito fixa, né? Então, sei lá. E é difícil, como você falou, a gente mexer nas regras, nas leis. Isso é uma coisa um pouco periclitante ali. Os caras não gostam mesmo de tirar vantagens, né? E aí, então, você acha que fica mais difícil ainda? Muito mais difícil. Eu vejo que, infelizmente, nesse mundo que o dinheiro, né? Quem tem dinheiro, quem tem mais dinheiro faz mais lobby, né? Sim. E o lobista lá, ele, meu amigo, ele faz de tudo lá no Congresso. E você acha que é o papel do governo trabalhar para diminuir essas diferenças, ter o olhar mais efetivo para aquele pobre, para a divisão de renda? Sim, é o papel do governo? Do governo, o governo existe para isso. Na democracia é exatamente isso, é você pensar num todo, né? Você tem que pensar num todo, você não pode pensar, olha, eu vou governar só para essa minoria aqui, essa minoria que tem muito poder econômico. Não, eu vou governar para toda a população, inclusive aqueles que estão em dificuldades, né? Nós tínhamos um presidente que dizia que tinha os professores, como é que fala, ideologista, não era essa bem a palavra, deixa eu achar aqui, era o professor que tinha uma certa doutrina política e que ele passava isso para os alunos tal, e ele quis proibir, e algumas leis do Congresso de gente que se elegeu a partir da direita pedem isso, pedem para que esse tipo de professor, que eu me esqueço agora o título que eles dão, mas que é um professor que ensina os direitos, essas coisas todas, que esse professor ele seja abolido, etc. e tal. Como é que você olha disso? Você chegou a ver professores assim? Olha, eu acho que toda profissão você tem pessoas que são tendenciosas. Sim. Né? Pode existir, sim. Agora, eu vejo que na sala de aula você tem que ensinar ou tentar passar aquilo que está na grade curricular. Uhum. Olha, a grade é isso, você vai passar isso. Eu ganho para passar a grade curricular. Agora, as minhas ideias particulares que não convém naquele momento, eu guardo para mim. Não é aquele momento. Naquele momento, eu vou passar aquilo que é a grade curricular. Né? Vejo dessa forma. Agora, tendências políticas em você vai ver em todas as profissões, né? Todas as profissões têm tendências políticas, né? Tem aquele professor que é da esquerda, tem do centro, tem aquele da direita, cada um pensa de uma forma, né? Sim. Mas o certo é você desvincular dessas tendências, né? Porque ali você está ensinando, né? Para ensinar. Ensinar. E não faz parte também ensinar a liberdade, o respeito, que precisa haver espaço para tudo isso. Mas aí já você vai numa outra linha de raciocínio, né? Puxa vida, agora eu vou ensinar a pessoa a pesquisar. Vem naquela outra situação que nós estávamos conversando. Olha, de repente, ensinar a pessoa a ter como procurar a forma correta, do jeito que ele pensa, né? Olha, eu de repente, eu não concordo muito com aquilo que está sendo pregado. Onde eu vou procurar? Olha, você deve procurar. As fontes são estas, né? Vai lá, procure, vê, tome ciência daquela situação. Entendi. E faça. E aí você tenha uma formação de ideias. Olha, eu vou pensar dessa forma, mas você tem que ensinar a pessoa a pensar. Agora, não colocar na cabeça dele, olha, você tem que ser dessa forma. Né? Mas acho que ninguém coloca nada na cabeça da pessoa, né? Você acaba fazendo, se de repente você não pode ter muito direcionamento, né? Sim. Você não pode ficar direcionando, você pode... Falando em direcionamento, você mesmo com toda essa expertise de professor, de ADM, essa coisa toda, de ter passado por muitas experiências na vida. Como é que foi? Você fez o curso aí para ser corretor. Como é que foi esse negócio? Eu imagino que deve ter sido tudo digital, né? Como é que foi essa convivência aí? É tudo online, né? Sim. Então, é tudo online, as provas são online,
Aí se você, por exemplo, está lá fazendo a sua prova, você tem uma inteligência artificial que verifica lá como está o ambiente, se detecta alguma coisa, você tem que pegar o notebook e filmar para mostrar como que está o ambiente e tudo mais. Então foi uma inovação para mim, foi muito bom. E gostei muito. E tinha aulas, e você fazia as provas, você fazia avaliações periódicas, muito bacana, gostei muito. E aprendi muito. Sim. Aprendi muito. É uma situação que me trouxe aí uma outra profissão. E, de certa forma, né, você acaba fazendo alguma coisa, né? Agora, ficar aposentado em casa fazendo buraco no sofá... E vamos falar nisso. Mas, voltando lá, você falou sobre a AI, sobre a inteligência artificial, que hoje é o momento, né? Todo mundo se fala nisso, já pelo menos há 2 anos as pessoas só falam muito nisso. Eu tenho a minha visão particular sobre a AI, que para mim é só dados. Não é? A gente ainda não conseguiu chegar aqui a um exterminador do futuro, ou nada disso, ainda é só dados. E dados muito caros, aliás. Para se fazer uma AI, você precisa de uma tecnologia bem avançada. Né? Muita energia, né? Exatamente, campos enormes de dados que você tem que ir puxando, etc. E tal. E aí ainda está aprendendo, estão lá. Mas qual é o teu olhar como professor? Como é que você olha? A ficção científica está mais para esse olhar da ficção científica ou está mais para o olhar da realidade, que é só bancos de dados respondendo a interações? Olha, eu me alegro muito quando eu vejo, por exemplo, tendências de um carro, né, um repórter entrar dentro de um carro direcionado pela inteligência artificial. Sim. E ele é o Uber, né? Ele leva lá certinho no lugar. Sim. Os carros inteligentes. Os carros inteligentes. Hoje a Tesla, eu alegro muito ao ver isso aí, porque, puxa vida, a tecnologia avançou demais. Mas tem as minhas preocupações, é lógico, né? Como todo mundo tem. Você imagina, né? Você imagina preocupações éticas, essas coisas. Você imagina que uma máquina que aprenda sozinha e que ela se corrija sozinha, ela vai... Até que ponto, né? Pode chegar. De repente, aquela ficção pode virar uma realidade daqui a alguns anos, né? Não sei. Mas eu acho que é uma tecnologia que, se controlada eficazmente, ela só vai trazer benefícios. Né? Então, nós temos um professor chamado Miguel Nicoleles, que é um catedrático disso, é brasileiro, infelizmente torcedor do Palmeiras, mas ele... Uma boa pessoa. Ele que começou com isso, até na Copa ele teve uma roupa que era uma estrutura que levava a fazer as pessoas andar e tal. E ele é muito contra, ele fala muito sobre esses dados, que são coisas que infelizmente no Brasil não se coloca, né? Ele fala, é tudo matemática, gente, isso aqui ainda é binário. Né? Quando o computador quântico chegar aí, né, os qubits chegar aí, a gente vai ter um outro olhar. Mas por enquanto é binário. Não existe, o computador não decide nada. Ele faz o que é programado para fazer na hora que é programado. E esse tipo de tecnologia nos amedronta. Assim, você que está lá com as crianças, assim, porque a gente vê que tem muitas crianças que são um estrondo, né? Tem a capacidade de aglutinar informação, de fazer a coisa, né? Eu já tive alunos que eu olhava e falava, não acredito. Ele chegou nesse resultado aqui de uma forma totalmente diferente, que eu nunca pensei na vida. Eu trazia o exercício para casa, trabalhava ele, aí daí a pouco eu falei, puxa vida, o menino tinha razão. Hoje, depois passou uns tempos, uma amiga minha falou, ele passou no 2º lugar de engenharia mecânica na USP. Eu falei, olha, era uma fera, né? Sempre foi uma fera. Então tem gente muito inteligente por aí, né? E essa capacidade do ser humano ainda, o cérebro ainda é a maior máquina, ainda está muito distante de a gente chegar lá, não? Você não acha? Está muito distante, porque o cérebro da gente é muito complexo, né? Sim. É muito complexo. Então, tá longe. Mas eu acredito que a inteligência artificial, sendo bem administrada, ela vai trazer benefícios. Ela já traz, né? Traz já muito, está né? trazendo aí. Hoje, você pega lá um textinho, coisa boba, né? Você pega um textinho lá, você fala assim, olha... quero tal coisa, né? Eu quero mandar umas palavras bonitas para o cliente, por exemplo, né? Olha, as diretrizes são essas, é isso aqui, pum, saiu coisa bonita. Daí a pouco você põe e fala, puxa vida, né?
Que bom, né? Coisas que eu poderia estar perdendo aí. E mais, tempo, né? Tempo fazendo. É. E, olha, questão Ela de faz. segundos ela fez. Ué, que coisa ótima, É. que bom, que bom. Então, não é só isso, né? Então, as coisas virão. Já pensou um idoso, por exemplo, ser monitorado completamente em casa, sozinho, né? Já tem hoje em dia. Então, já temos tem isso. Uma casa inteligente Sim, que acende as já tem luzes, que também. liga, que vê lá na geladeira quais são os produtos que tem, os que faltam, te dá o relatório no seu smartphone. Sim. Tudo isso existe. Então, isso é bom demais. Sim. Né? Eu adoro. Eu gosto e vejo com bons olhos. Nós já estamos com mais de uma hora, mas assim, eu não posso terminar essa prosa sem falar do que você fez com seus irmãos, que tenho aqui, o pessoal pode procurar aí no canal, tem o irmão dele falando, o Alan, falando sobre essa conquista de vocês que eu achei fantástica. É uma inveja que eu tenho de vocês. Gostaria de fazer o mesmo. Estou tentando com a minha filha, tá quase convencido. Mas, assim, fala pra gente, na pandemia vocês tiveram ali um exercício muito louco, né? Nós estávamos fazendo uma viagem para o Uruguai, acho que na volta do Uruguai, de moto. De moto. A gente gosta muito de moto também, né? Acabamos abandonando a situação, mas a gente gosta muito de viagem de moto. E aí, nessa viagem, nessa volta, nós paramos num posto de gasolina e tinha um rapaz, um casal, com uma Kombi. Olha. E aí nós fomos lá visitar a Kombi dele, apaixonamos, né? Fala, né? Não vai ter jeito. Aí ele começou, né? Uhum. E aí, hoje em dia, aí depois da pandemia, a gente começou a montar. Fomos lá, compramos um ônibus velho e fomos desmontando ele e montando a casa em cima. E deu certo. Aí a gente agora... Vocês, os irmãos, os filhos... Não, os filhos não. Os filhos não gostam muito disso. Não, os filhos não gostam de moto, não gostam de motorhome. Que coisa, hein? Não, eles não ligam muito para isso, não. O Júnior mais novo, ele até, de vez em quando, ele nos encontra, por exemplo, agora nas férias de janeiro agora de 2025, ele nos encontrou aqui no litoral aqui no norte, aí passou uns dois dias lá com a gente. Mas só também, nada de viagem de motorhome, de jeito Não quer saber. Eles não gostam, né? A pegada deles é diferente, né? Mas nós gostamos, eu e o Alan, principalmente eu e o Alan, a gente gosta muito. A Wayne se aventurou também, mas acabou um certo momento que depois que nós viemos de uma viagem lá da Bahia, aí que ela estava junto, ela e o Marcão, aí ela falou, olha, eu vi que esse negócio aqui não é para mim, não. Não vai dar muito certo. Aí a gente acabou tocando eu e o Alan, né? Aí a Wayne está temporariamente... Vocês continuam viajando? A gente continua viajando, eu e o Alan, mas a Wayne acaba não indo, Não indo mais, e aí a gente eu acho que ela vai acabar realmente saindo da situação. Mas é uma situação muito gostosa, né? Sim. É um negócio, primeiro, que é um negócio que nós que fizemos, né? Sim. Então, nós que fizemos uma boa parte. Tão moderno, né? Um negócio muito bom. Tão primeiro mundo, né? Ele é uma coisa, ele é muito sustentável, né? Sim. Então, você pode parar em algum lugar aí que ele fabrica a energia elétrica dele, olha só, através de solar. Então, a água suja fica depositada bonitinha nas caixas embaixo, né? E é uma casa, né? É uma casa. Você leva a casa para onde você quiser. Né? Que bacana. É bom. Professor, foi um prazerzaço estar aqui. Muito obrigado por me receber, por a gente ter essa prosa. Foi legal demais. Não tenho que falar mais. Foi bacana demais. Eu espero que o pessoal goste também. E vou abrir para o senhor, infelizmente, para o senhor fazer as suas considerações finais. Não sem antes agradecer demais. Muito obrigado, viu? Tá bom, tá joia. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer aquela palhinha a respeito da seguradora. Então, o professor William agora é um corretor de seguros, vende seguros de automóvel, de residência, carta de crédito, né? Então, qualquer coisa é só nos procurar, né? A gente, com carinho, com todo carinho, a gente acaba fazendo essa situação aí para se manter aí bem ocupado, né? Uma atividade aí, a gente faz isso com muito carinho.
bom? Boa sorte pra você. E outro, a gente fica muito feliz de saber que de contar, né? De contar um pouquinho da história da gente, da trajetória, né? Do nosso lugar, né? Gosto muito desse município, gosto muito do verde, me corta o coração quando eu vejo alguma mata sendo destruída, né? Aqui na nossa região a gente tem casa, né? Mas gosto muito daqui. Provavelmente não saia daqui. Eu posso até, por exemplo, ficar alguma temporada longe, sim, mas vou manter meu imóvel aqui, porque por gostar muito da cidade. E gosto muito do povo, né? Então nós somos felizes aqui. Bacana. Obrigado, professor. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.